Boa noite a todos. Eu depois já faço uma breve introdução à Assembleia em termos de porque é que foi deste formato ou porque é que se entendeu que fosse neste formato e também deixar aqui mais algumas situações, portanto, relacionado com o funcionamento da Assembleia. Obviamente que é gravada dentro portanto, do sistema informático do município. Está o Gildo e o Sérgio, que têm aí duas posições, que gerem aqui, de alguma forma, o processo de gestão desta reunião ordinária. Antes de dar aqui mais algumas palavras sobre este assunto e sobre também o enquadramento, como disse, peço à secretária, à Graça, portanto, que faça a chamada dos membros da Assembleia. Ora, boa noite a todos. Não sei se me estão a ouvir. Vamos proceder então à chamada. Manuel Joaquim Batista Ruas, Manuel Nobre Rodrigues Rosa, João Afonso foi substituído por Sandrine Piteira, Maria da Graça Góes Belchior, o António Campos foi substituído por Ana Rita Santos, Daniel Ramos Lajinha, Maria Antonieta Assunção Batista foi substituído por Casimiro Martins, Maria Isabel Marcos Góes Caetano, Luís Gabriel Rebola Neto, Renato Miguel Fernandes Paulo, Lélia Isabel Martins Guerreiro, José Luís Bexiga Soares Baião, Francisco Manuel Malveiro Nicolau, Jorge Manuel Bernardo Conduto, Patrícia dos Remédios Camacho, Pedro Miguel Mialha Formoso, Liliana Mendes, Cristina Isabel Ferreira Lopes, Rui Pedro da Silva Faustino. Está tudo? Portanto, como disse há pouco, penso que não estão aí ligados portanto, os vereadores, o João e o Pedro. Portanto, peço também que, se possível, os membros que liguem os vídeos, ou então depois, pronto, podem pontualmente, eventualmente retirar, mas vamos manter agora também no início que liguem eventualmente todos os vídeos, se for possível, em termos dos eleitos. Pronto, aqui uma explicação aqui sobre a Assembleia e a forma como a mesma foi marcada e portanto, e depois acabei por falar também depois com a Patrícia, que de facto, se calhar só falei com ela depois com a Graça também depois da marcação, foi um lapso meu se calhar, mas pronto, também com certeza que íamos manter aqui a nossa posição. Portanto, em termos de explicação, pronto, nós realizámos a última Assembleia Ordinária, penso que em junho, conjugando com a de Abril, que portanto fizemos aí o nosso enquadramento na altura de vida e foi justificado na última Assembleia. E portanto optámos por fazer essa Assembleia presencial. Pronto, presencial na altura, 30 de junho, tinham estado 259 casos que surgiram, por exemplo, nesse dia, e no dia 26 de setembro, por exemplo, surgiram 884. O Alentejo, sabem perfeitamente que está num nível, talvez em função do per capita, num nível acima talvez o maior do país, em termos do grau populacional. De facto, em Austrelo não existem um caso ou dois ativos, penso, portanto, mas temos aqui muitos contactos na região. Vocês percebem o que é que está a acontecer, por exemplo, no Hospital de Beja, percebem o que é que está a acontecer no lar de Santa Luzia, e temos o Algarve e a margem sul, portanto, de Lisboa, portanto, e nós, portanto, estamos por aí, e optou-se por fazer esta Assembleia dentro deste contexto, também porque a Assembleia de junho era uma Assembleia prioritária, vamos lhe chamar assim, não é prioritária, portanto, das principais, o orçamento o orçamento e as contas, portanto, são aquelas assembleias que são
as principais dentro da nossa organização das Assembleias Ordinárias ao longo de cada ano. Esta de setembro não deixa de ser, com certeza, mais importante que as outras, mas pronto, em termos das grandes opções do plano e do relatório de contas, portanto, estamos aqui a falar noutros assuntos. Portanto, nós também convinha, e já foi pedido até com algum ênfase por a bancada da CDU, para tentarmos, de alguma forma, fazer a transmissão, e vocês penso que têm conhecimento que saiu uma nova publicação, 28/7, sobre o decreto, sobre a lei 28 de 2020, e depois agora com este complemento, 28/7, que permite, de alguma forma, penso que foi-lhe dado conhecimento a todos pelos serviços de apoio à Assembleia. Portanto, foi essa legislação, essa portaria ou esse complemento do decreto legaliza de facto que esta Assembleia, que as Assembleias possam ser de alguma forma feitas e manter-se ainda, portanto, este sistema de videoconferência. Portanto, estamos sustentados, com certeza, legalmente, em termos de poder fazer. Também trouxe aqui mais algum complemento em termos de uma obrigação mais assertiva, mais concreta sobre, portanto, fazer a gravação e permitir que os munícipes e ao fim e ao cabo, o público em geral possa ter acesso a estas assembleias de alguma forma até condicionadas. Nós temos plena noção do público que normalmente vem às assembleias, infelizmente, e mantemos a presencial como determinante, e sempre que possa ser feita mas este anexo, ou decreto-lei, ou portaria, que eu não tenho aqui, mas não estou aqui a ver como é que lhe deram o nome, baseado na lei 28 de 2020, agora publicada 28 de julho, criou aqui alguma obrigatoriedade em concreto de nós termos que transmitir, ou seja, ou de uma forma como estamos a fazer agora, ou se fosse de facto presencial, nós, como íamos limitar o público, e como algumas câmaras temos a noção que o estão fazendo, e até em alguns editais que eu estive a verificar, acabam por, eventualmente, não fazer a transmissão. E nós íamos, de alguma forma, ter mais dificuldades em fazer esta Assembleia e transmiti-la, portanto, presencialmente. Portanto, presencialmente, com acesso, ou seja, sem acesso ao público, que é o que estão a maior parte delas a fazer, apesar de, eu não sei bem, mas a lei se calhar não está clara, porque existe uma limitação de 10 pessoas, mas depois também sabemos que, de facto, há mais gente, a partir agora da última resolução do Conselho de Ministros. Portanto, é esta explicação que eu posso dar sobre este formato, independentemente de como eu afirmei na última reunião presencial, na última reunião ordinária, portanto que vamos lá fazer esta presencial, porque se calhar quando se for fazer a de setembro, eventualmente até poderia ter sido feita mais cedo, quando formos fazer a de setembro, se calhar o pico dos casos de Covid, infelizmente, aumentam significativamente, e depois nós se calhar temos que voltar ao Zoom ou à anulação mesmo das respectivas assembleias. Portanto, os dados falam por si, portanto, 259 casos no dia 30 de junho, em termos de aumento, não estou aqui a comparar portanto, os casos totais, porque é uma questão de se ver as estatísticas, e agora surgiram, no último dia 26, eu sei que hoje baixaram, estive agora a ver, por acaso não tinha visto, portanto hoje foi 400 e qualquer coisa, e no dia 26 tinha sido 884. Como já disse, o Alentejo teve uma progressão também, portanto, duas opções, nós fazemos também por videoconferência, ensaiamos este formato
em termos da Assembleia Municipal, o Executivo já tem feito ou fez estas reuniões, portanto, por Zoom, algumas reuniões de Executivo, portanto, são 5 pessoas. Nós aqui tem que haver aqui, de facto, portanto, alguma disciplina, porque nós até vamos transmitir depois, e aliás optámos por fazer em diferido, até porque esta sirva de ensaio, né? Nós não temos nenhum problema em fazer direto, mas vamos ver os meios, a gente sabe que temos por vezes dificuldade da fiabilidade de facto dos acessos e pronto, algumas pessoas podem estar num sítio ou noutro e parece-me que também o formato e a nossa organização e como membros desta Assembleia responsáveis, penso que de alguma forma vamos com certeza honrar a Assembleia no nosso formato como vamos fazer, não temos nenhum problema em transmitir direto ou indiferido, mas com a disciplina do regimento o mais possível, de forma que cada um fale na sua vez. A parte informática da Câmara, portanto o Gildo e penso que o Sérgio, eles é que gerem aqui um bocadinho a palavra, aqui o dar a palavra e anular um e colocar outro. Eu o que pedi foi que eu e as secretárias dessem, portanto, mais abertura, mesmo entre as bancadas, se tiverem alguma coisa a pôr, quando eu agora estou aqui a falar, e se vocês quiserem, portanto, mandar alguma informação para elas depois intervirem, portanto, elas têm, de certa forma, mais abertura em termos dos micros, para a gente disciplinar, até porque faz algum contacto. E, por exemplo, estou aqui, a doutora Mónica está também aqui na Câmara, portanto, por causa de algumas situações, portanto, e estamos aqui, de alguma forma, faz aqui algum efeito de algum constrangimento aí em termos de emissão. Em termos de palavra, colocaram-nos algumas questões, penso que a bancada CDU, eu penso que respondemos a quase todas ou não, eu depois até falei com a Patrícia, se não foram todas respondidas por escrito, peço desculpa, a doutora Mónica com certeza que fez chegar o acesso em termos digital e em termos de alguma informação, poderá não ter sido de alguma forma, ter uma divulgação se calhar como se calhar deveria ser ou em termos do público, mas também penso que o público que ao fim e ao cabo acaba por vir às assembleias é informado eventualmente também para as bancadas e também eles também sabem, pronto, penso que foram publicados nos sítios normais, independente de sabermos que estas assembleias fechadas, a divulgação tem que ser mais antecipada e se calhar mais concreta. Portanto, se assim não foi, espero que nas próximas sejam mais divulgadas e também para o público aceder. Portanto, parece-me que o link é totalmente gerido por o Gildo, portanto, penso que nós colocámos, penso que um horário em termos de e-mails, não sei se a doutora Mónica recebeu algum, a gente depois quando chegar à parte de intervenção do público já lá vamos. Se entretanto, pronto, eu não sei como é que está no link, se podem ainda mandar ou não, portanto, tendo em conta o espaço, os tempos, os 2 tempos da intervenção do público, vejam depois, portanto, não sei se há inscrições, se não há, portanto não estive a confrontar esse tema, porque ainda não chegámos lá. Quando chegarmos à intervenção do público, com certeza que essa informação estará aqui presente. Em relação aqui à votação, e fazer chegar alguma documentação, até de acordo com aquilo que a bancada da CDU penso que questionou e não sei se a gente respondeu e depois falei com a Patrícia, que era sobre o artigo 82. Ao fim e ao cabo, de uma forma muito sintética, independentemente das declarações de voto, por exemplo, serem lidas e serem depois enviadas posteriormente por mail, e a sessão está a ser gravada, portanto, com mais pormenor do que costuma ser, como nós o temos feito e que, ao fim e ao cabo, já estamos aí a melhorar também essa questão. Portanto, eu acho que em relação aos documentos, por exemplo, as declarações de voto, é normal, portanto, é lida por quem faz a declaração, é depois enviada por mail portanto, para o normal, para o mail da Assembleia Municipal, fazem-nos chegar essa declaração. Em relação ao uso da palavra,
penso que vocês têm aí portanto, nas reações, penso que todos poderão abrir e com certeza no Zoom, e temos aí um sinal que é o fixe e temos a mão. Epá, eu penso que nós vamos optar aí por uma mão que é palmas, pronto, tem uma mão, penso que essa mão serve para votar, portanto com essa mão as secretárias contam os votos, a doutora Mónica também acompanha, portanto colocam a mão e fazem a votação. Considera-se voto, portanto, quem votar a favor levanta e quem se abster também levanta, e penso que depois quem vota contra, portanto a gente depois já vê como é que faz, se calhar, portanto, quem vota contra, portanto não levanta, ou levantam em cada tempo, portanto em cada tempo vamos combinar assim, em cada tempo eu peço para votarem, quem vota contra levantam, colocam as mãos, quem se abstém coloca a mão e depois quem vota a favor coloca a mão. Se houver alguma falha de que vocês vejam que a contagem é mal feita e para nós não termos interferência, eu pedi à Patrícia para facultarem os telemóveis, portanto, a elas próprias de cada bancada, mandei uma mensagem a dizer que houve erro e nós depois abrimos o microfone dessa pessoa e podemos eventualmente esclarecer se a votação, estamos aqui a falar só apenas na votação de cada documento. Pronto, em termos da apresentação, que também está previsto nesse artigo 82, por exemplo, no caso de quererem apresentar um requerimento ou quererem fazer introduzir algum outro documento na Assembleia, portanto, pode haver aqui uma lacuna ou não, portanto, e o Gildo com certeza, e depende como cada um lida com o sistema informático, se me calhar a mim eu não consigo depois introduzir esse documento, penso que há aí uma forma desse documento ser introduzido nesta plataforma Zoom e depois até ser abordado na tela diretamente para vocês. Em último caso, mandam para o mail da Assembleia, penso que todos provavelmente têm esse mail normal da Assembleia, remetem para a Assembleia, para o mail da Assembleia, e a doutora Mónica depois passa na tela ou portanto, tenta-se demonstrar aqui o documento, ou pelo menos se assina, se conseguir, ele de alguma forma é lido por vocês, por quem apresentar o documento, e consta na gravação, portanto não há dúvidas, portanto, nenhumas sobre isso. Parece-me que não está aqui assim a faltar nada neste panorama inicial, em termos da apresentação e em termos daquilo que foi respondido, em termos também do público, também foi uma das questões, e pronto, neste sentido, não sei se alguém quer, portanto, nós a seguir vamos passar, portanto, à votação portanto, da ata que foi enviada, que eu acabo por depois falar na ata a seguir. Portanto, agora estamos aqui numa de fazer a introdução à sessão, o motivo porque é que ela foi efetuada assim e portanto, deixa assim aberto, alguém se quiser deixar algumas considerações ou alguma consideração, vamos ensaiar aí portanto a mão, vamos ensaiar a mão e depois o Gildo irá dar a palavra à mão, quando ele der depois eventualmente a autorização para isso, e vamos depois fazer um compasso de espera para não haver, vou só deixar aqui um formato, o Gildo depois abre, a informática depois abre para falarem, portanto, quando terminam, nós fazemos um ligeiro compasso de espera e depois é fechado o circuito de cada um. Portanto, não sei se alguém quer usar a palavra nesta introdução de uma forma muito sintética, não sei se, não estou a ver manita nenhuma. Não estou a ver manita. Duas mãos. Manuel Nobre e Soares Baião. Manuel Nobre e? Soares Baião. Certo. Soares Baião, certo. Só estou vendo do Nobre.
Faustino também. Certo. Então, Gil, agradece que Cabras, quando agora as secretárias, de alguma forma, quando eu dou uso da palavra, ou seja, quando eu peço a palavra, as secretárias abre-se também em simultâneo o microfone das secretárias, que elas depois é que também estão a olhar para a tela e podem eventualmente dar um apoio nesse sentido. Portanto, eu não sei qual foi a ordem, se calhar foi o Manel Nobre, portanto, penso que o Gil pode lá ativar portanto, a questão do sistema. Está? Está aberto, Nobre? Posso? Boa noite a todos. Sr. Presidente, boa noite também à mesa e a todos os membros da Assembleia. Começar por dizer que, na mesma linha que tem sido a nossa postura e a nossa posição, e aliás, acabamos por referir isto na última Assembleia, que entendemos que para o bom funcionamento dos trabalhos era de todo vantajoso fazermos um esforço para que as Assembleias decorressem de forma presencial. Porque é assim que a sociedade se organiza e é assim que a sociedade funciona, começando desde logo pela recente abertura do ano escolar, onde, ao contrário do que aconteceu nos últimos meses, em que só alguns setores de ensino tiveram aulas presenciais, neste momento todos têm. E o mesmo acontece com os restantes setores de atividade. Portanto, estamos numa situação preocupante de cuidados especiais relativamente à questão da Covid, mas a vida não para, os trabalhadores não deixam de trabalhar, as pessoas não deixam de fazer o seu dia-a-dia, têm que o fazer com redobrados cuidados, nomeadamente, enfim, seguindo as orientações das autoridades de saúde, enfim, e adotando procedimentos corretos. Ora, o que nos espanta é que parecemos que estamos em contraciclo e não entendemos como é que uma Assembleia Municipal, para tratar de assuntos do município, de interesse para toda a gente, estejamos recatados, enfim, dando o exemplo que há uns que trabalham no seu dia-a-dia, que dão o corpo, que dão, enfim, que se expõem de forma, enfim, sem receios, alguns com receios, mas, enfim, têm que fazer o seu contributo para a possível normalidade. Estranhamos que esta Assembleia funcione à distância, ainda mais que como a generalidade das Assembleias Municipais que estão a decorrer neste momento são todas presenciais. Ainda ontem fui assistir a uma Assembleia, neste caso em Beja, funcionou no Cineteatro, onde, ao contrário do que o Sr. Presidente disse, não estava limitado a 10 pessoas do público. O limite era as cadeiras do Cineteatro, enfim, com as devidas normas de segurança, cadeira sim, cadeira não, enfim, entrar por uma porta, sair por outra, portanto, enfim, o uso obrigatório de máscara, etc, etc. E os cidadãos, enfim, tiveram a hipótese de colocar as suas questões, e não é como o Sr. Presidente diz que o público normalmente é informado pelas bancadas. Ora, se pensa isso, eu acho que é um princípio errado, porque o Sr. Presidente está a dizer que o público está manipulado ou, enfim, ou vem com orientações das bancadas, acho que isso é um bocado redutor e até, enfim, poderia adjetivar de outra forma. Dizer também que nós enviámos, na quinta-feira passada, um e-mail ao Sr. Presidente. Aliás, um e-mail que o Sr. Presidente acabou hoje por responder, enfim, que não o fez por escrito. Ora, se nós quiséssemos as respostas hoje, tínhamos, enfim, pedido a palavra agora e colocávamos aqui uma série de questões, porque eram questões que, na nossa ótica, faziam sentido ser esclarecidas antes da Assembleia Municipal e até numa perspectiva construtiva. Por exemplo,
a legislação diz que, essa legislação que o Sr. Presidente referiu aí, que sempre que as assembleias sejam à distância, portanto, com recurso aos meios digitais, essa informação tem que ser dada aos municípios com 5 dias úteis de antecedência, para que os mesmos, enfim, se organizem e se entenderem, portanto, ver a forma mais adequada para participarem. Ora, isso não foi feito. E nós calculámos o Sr. Presidente e queríamos, enfim, contribuir para que se fizesse, enfim, ou se desenvolvessem esforços no sentido de divulgar essa informação. Ou ainda, enfim, por exemplo, achávamos que podia ser, eu não sei se todos os membros desta Assembleia, enfim, estão preparados para estes procedimentos. Assim, se eu quiser apresentar um documento, uns gráficos que tenho aqui, quer dizer, tenho que enviar um mail primeiro e depois, como é que eu explico? Ou ponho aqui o papel e aqui em frente. Questões deste género deviam ter sido preparadas, aliás, como se fez, creio que na Assembleia evocativa do Dia do Conselho, ou do 25 de Abril, que funcionou noutros moldes, naturalmente. Não havia intervenções, mas não havia intervenções, portanto, enfim, espontâneas. Entre outras questões, pronto, nós só lamentamos que o Sr. Presidente não... lamentamos e repudiamos, portanto, esta forma de trabalhar, que é, nós colocamos questões e o Sr. Presidente não responde. Eu acho que isso deve ser, de uma vez por todas, ultrapassado, enfim. E, enfim, colocámos questões várias sobre a ordem de trabalhos, que, nos pontos adequados, irei falar delas, tendo em conta que o Sr. Presidente não respondeu. Portanto, reparei que assumiu que mais uma vez alterou o funcionamento da Assembleia e não consultou as secretárias, como está obrigado a fazer, enfim, como também, enfim, creio que não estão assegurados todos os procedimentos no sentido de garantir o direito dos membros da Assembleia. Portanto, este exemplo é, se eu quiser apresentar um gráfico, enfim, eu sei que é possível fazer isso no Zoom, mas poderá haver aqui colegas ou membros da Assembleia que não saibam. Portanto, isto podia ter sido tudo ultrapassado e acautelado, entre outras tantas questões. Mas só dizer também que também acho que para que o artigo 82, como o Sr. Presidente referiu, seja, enfim, garantido em pleno, por exemplo, eu não deveria estar dependente da autorização do Sr. Presidente para poder falar. Bem, não me estou a fazer entender, ou melhor, não me estou a explicar devidamente. Eu respeito que deve ser o Sr. Presidente que deve dar a palavra, não é isso que está em causa. Mas, neste momento, eu não estou dependente do Sr. Presidente me dar a palavra, estou dependente de meios técnicos para o poder fazer. Portanto, continuamos a insistir naquela ideia das sessões poderem ser presenciais e só recorrer, portanto, a estes meios, enfim, em última recurso, e oxalá não cheguemos, portanto, a essa situação pandémica de ter que recorrer, portanto, a recursos alternativos, o que é mau sinal. Pronto, para já era só o que tinha a dizer. Obrigado pela atenção de todos. Certo. Então, eu não sei se passo logo, se calhar, mas se calhar vou logo abordar algumas situações com o Nobre e depois passo a palavra ao Soares Baião. Mesmo que não responda a todas, vou só, portanto, dizer aqui que de alguma forma, ao fim e ao cabo, o que o Nobre acabou por dizer foi aquilo que eu acabei por explicar. Portanto, em relação aos dias, depois, os serviços, não vou agora estar aqui portanto, aqui a desculpar com a doutora Mónica ou com quer que seja, portanto, como tenho feito, assumo de facto aqui essas respostas e assumo essa responsabilidade. Agora parece-me que aquilo que foi pode não ter ido no dia certo e nomeadamente esta introdução que foi agora aqui feita,
parece-me que é uma coisa que é óbvia, até porque nós já fizemos umas assembleias evocativas e já se era conhecedores portanto, do sistema que estava, de certa forma, preparado. Agora, essa questão dos requerimentos, há bocadinho fui claro em relação a isso. Portanto, parece-me que um mail pode ser enviado, vocês podem não ler, podem não fazer chegar por uma outra via, portanto, e já expliquei o formato. Portanto, em julho, se calhar estávamos confinados ou não, em junho, vamos chamar assim, tínhamos 200 e nem sei quantos casos, agora temos 800. Já expliquei há bocadinho que era aquelas assembleias das contas e a assembleia do orçamento. Portanto, a explicação está dada e eu não quero agora estar aqui a criar aqui um caso, mas quer dizer, e peço para o deputado da CDU, o Renato não me leve, não tem qualquer portanto, interesse em termos de estar aqui a criar um caso, e ele foi claro e bem, tomou a posição eventualmente correta, foi ele mesmo que tomou a iniciativa de quer fazer aqui uma série de mails em 20 de junho, a dizer porque é que a gente fazia, portanto, a Assembleia presencial e não fazíamos em Zoom na altura, portanto, quando tínhamos 200 e tal casos. Portanto, há aqui uma contrariedade, mas é a opinião do Renato, que ele foi claro na opinião dele, foi uma opinião que ele teve o cuidado de dizer que era pessoal e não era da bancada, mas pronto, de alguma forma, portanto, é o que é. E eu já fiz a explicação, parece-me que era de todo bom nós fazermos um ensaio, ver se tem sido exigido para que nós façamos a transmissão direta ou indiferido. Portanto, um ensaio, a gente lançava aquilo que nos pode esperar. A próxima Assembleia é com certeza, seguindo aqui este critério orientativo, vamos tentá-la com certeza fazer presencial, que vai ser do orçamento. Portanto, as explicações foram dadas em relação a não falar com as secretárias. Parece-me que a Patrícia esteve na Câmara a assinar uns papéis, uns documentos, e parece-me que a doutora Mónica deu uma informação que provavelmente devia ser, íamos fazer por Zoom, ou que foi, e acabei por só ligar posteriormente ao tempo que tinha para fazer. Mas pronto, é aquelas coisas, temos que estar cada vez mais atentos a esse tipo de situação, a essas falhas, porque eu não vou apontar aqui, se foi tarde, por exemplo, a gente andou aqui falando no caso das moções, eu não vou agora dizer, mas tenho que dizer, as da CDU, por exemplo, as que foram aceitas, chegaram 4 minutos depois. É tantos casos que acontecem. O deputado Nobre mandou uma declaração de voto que devia ter mandado logo a seguir que foi pedido na última Assembleia para enviar logo para nós à Câmara, e chegou agora também numa data que eu também tenho aqui presente, chegou há nem sei quanto tempo, portanto, não há muito, pronto, era para ser enviada logo, chegou há uma semana, ou 2, ou 3, ou não interessa, pronto, eu tenho aí, posso ir buscar a data, mas não interessa. Portanto, está-se aqui a criar casos, portanto, é por isso é que nós temos que fazer aqui o ensaio ver se de facto temos condições e suporte organizativo para fazermos estas assembleias neste formato. Para termos a responsabilidade também de perceber que às vezes as coisas não são, erramos todos às vezes por causa de 2 minutos, por causa de 4 minutos, por causa de receber um documento via mail e depois dizer, falta vir o documento registado e por aí fora. Portanto, quer dizer, são documentos que porque as pessoas também estão no direito de poderem eventualmente reclamar. Agora o público não tentou-se também dizer uma coisa que não foi. Eu disse, sim senhora, o público às vezes é informado por ambas as bancadas, digo, olha, vai dar à Assembleia, e é a função de todos os membros das Assembleias Municipais, portanto é tentar mobilizar as pessoas para comparecerem nas Assembleias, portanto é o espírito de missão de nós que somos eleitos pelo povo, quer dizer, dar abertura para as pessoas estarem presentes, portanto é uma missão, não é manipular o povo. Portanto, não é manipular as pessoas, não é para fazer esse tipo de situação. Quando eu falo nessas coisas, que é muito do próprio coração, que é verdade, portanto é verdade, não entra aqui, porque é que eu tenho que estar agora a dizer aqui que as moções da CDU entraram 4 minutos atrasados? Mas a gente também sabe que houve aqui uma série de diligências para saber a que horas entravam.
epá, não vamos entrar por aí, vamos fazer as coisas com o bom senso, ainda mais estamos numa pandemia que nos prejudica bastante a todos, sabemos que temos que ter abertura, mas também temos que ensaiar os meios digitais que a gente tem para ver como é que funciona em alturas de uma, que eu já volto a repetir, assembleias principais, orçamento e contas. Epá, estamos no direito de o fazer. Já expliquei o que se passou com a Patrícia, portanto, não vamos arranjar casos com não explicação e com explicação sobre essas questões, sobre estas questões. Portanto, vamos tentar falar daquilo que interessa às pessoas, que é ao fim e ao cabo, o que é que tem que se fazer, como é que nós estamos inseridos neste pandemónio, ou de pandemia, vamos chamar assim, em termos das medidas que são tomadas, recolher as ideias daquilo que se pode fazer, ou que não se fez, ou que foi menos bem feito, ou que não devia ser assim, ou que não devia ser assado, portanto, dar opiniões construtivas. Portanto, não vamos entrar em casos e arranjar casos por coisas que não têm qualquer significado, portanto, eu também peço desculpa outra vez por me estar aqui a alongar na minha intervenção, mas também é para voltar a frisar este tipo de situação. Portanto, se quiserem, com certeza, eu até fui buscar agora aqui uma conversa, já pedi desculpa ao Renato, porque ele foi muito claro que era uma posição pontual dele. Eu podia agora vir aqui dizer, mas a bancada da CDU, agora a outra queria fazer, nós fizemos presencial, queriam fazer por Zoom. Agora que nós fazemos por Zoom, querem fazer presencial. Pronto, não vale a pena, portanto, eu volto a frisar para não ser mal interpretado, e volto a falar, o deputado Renato foi claro, é uma posição dele e é assim que deve ser, cada um tem a sua posição, é com certeza que os elementos do Partido Socialista, até alguns discordam deste formato, porque nós até não articulámos grande coisa, porque quer dizer, tenho alguma, sim senhora, a vida continua. E não estou a dizer que uma Assembleia ordinária da Assembleia Municipal não é prioridade, mas nós estabelecemos as duas prioridades, há muitas Assembleias que vão ser feitas sem público. Desse o exemplo de Beja, havia alguns convocatórios que iam fazer sem público. Nós expliquei aqui há bocadinho que temos falta de recursos ou tínhamos que os preparar os recursos. Porque se calhar as pessoas que têm os recursos, às vezes a gente tem que também gerir eventualmente as prioridades dos técnicos, e uma Assembleia, eu depois sou mal interpretado, dizer logo, mas a Assembleia Municipal não é prioritária. Portanto, não é isso que não confundam, não façam confusão com as minhas palavras, porque elas são aquilo que é, são o real, são aquilo que é, portanto, que sai de dentro para que as coisas funcionem o mais possível e para que nós cumprimos, de facto, a legislação e a divulgação daquilo que são as ações das autarquias e, neste caso, do município de Aljustrel. Portanto, peço desculpa por ter feito também mais uma extensa intervenção logo no início, e parece-me que, pronto, peço ao Gil para passar a palavra ao Soares Baião, que também parece-me que se tinha inscrito, e depois a seguir ao Rui Faustino. Sr. Deputado Baião, faz favor. Boa noite a todos e a todas. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, em seu nome a mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, Srs. Deputados, caros municípios e internautas que nos podem estar a acompanhar nesta transmissão. Sr. Presidente, duas palavras muito simples. São 8h50. Vais notar que foi do Sr. Presidente a falar. Não tínhamos necessidade nenhuma de estar este tempo todo a falar sobre isto, se as coisas têm decorrido de outra maneira. O Sr. Presidente acaba por falar depois aí numa questão para justificar o injustificável, incluindo até 10 pessoas, como se isso tivesse alguma justificação. Ainda agora, recentemente, acho que foi a semana passada, vi uma sessão de esclarecimento, se assim podemos chamar, da Confederação dos Agricultores, com a presença do Presidente da República, onde deviam estar 6 vezes mais, digo eu, 6 vezes mais. Outra situação, era só o que faltava que os deputados ou a bancada da CDU não pudesse ter elementos que tivessem um pensamento
diferente em algumas das posições. Isso era o que faltava, se fosse uma coisa totalitária. Eu nem sequer quero aqui prisar. Então a bancada do PS, elementos da bancada do PS, já tomaram posição de voto ao lado da CDU contra a sua bancada. E qual é o problema? Tem o seu direito. Por que é que estamos agora com essas conversas assim? Tem o direito de fazer isto. Então, é a sua liberdade de voto. Era só o que faltava que nos escutassem agora a nossa liberdade. Olha, eu queria deixar aqui, e vou ser rápido, queria deixar aqui uma constatação. Que acabei de constatar com aquilo que o Sr. Presidente acaba de se pronunciar. Que o Sr. Presidente acabou de abdicar de parte das suas funções. Que fique claro, aqui e lá em casa, que o meu micro se encontra cotado pela parte técnica, com todo o respeito que os técnicos da autarquia me merecem. Mas limitam-se a cumprir instruções do Sr. Presidente, como é evidente. Pois não senti condições para tirar e dar a palavra, é isso que acontece a cada deputado, esconder-se atrás da parte técnica, impedindo que os deputados possam reagir de imediato, e aí sim, solicitando a palavra, como espera a linha I do número 1 do artigo 34 do regimento, que é bem claro. O Sr. Presidente não quer diálogo, é isso que se passa. E isso por quem? Porque quando um e-mail é enviado, como já referiu o deputado Nobre, em devido tempo pela bancada da CDU, a solicitar esclarecimentos como pretendia dar cumprimento à lei em vigor, para este caso específico, tendo vários pontos nesse meio de pedidos de declaração, para podermos chegar à Assembleia com tudo definido. E neste momento não tínhamos perdido este tempo todo. Nós tínhamos a situação toda definida, cada um sabia o que é que devia fazer. Voltámos a insistir com o novo e-mail, uma vez que a resposta tardava e a Assembleia se aproximava. Após esta insistência, recebemos uma resposta com a transcrição da lei. Imagine-se. Conhecemos muito bem, como é evidente, não conhecemos sons, infelizmente, destes livres-arbítrios do Sr. Presidente. Desculpe-me, Sr. Presidente, mas isto não lembra a ninguém. Mas que pode, eu digo já, você fazer. Olha, derrota-me por cansaço, Sr. Presidente. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer que o Sr. Deputado Baião, portanto, é apologista de nós fazermos a transmissão em direto pelos nossos eleitores, e nós abrimos aqui a emissão a todos, com as interferências técnicas que poderá ter, e mesmo que não tenha, sabemos perfeitamente que o Sr. Deputado Baião, por exemplo, numa Assembleia evocativa do 25 de Abril, onde os microfones estavam abertos, inclusive outro deputado da vossa bancada, o deputado Manuel Nobre, no meu discurso de final de discurso, acabaram por me prestar a palavra. E o senhor até se levantou na mesa e fez assim, desligou e foi-se embora. Quer dizer, você é apologista dessas posições. Quer dizer, são assembleias evocativas, portanto são posturas que eu tento evitar assim. Agora eu estou a perceber que é aquilo que eu disse há pouco, e depois estou aqui, o tempo que for preciso a explicar, porque é a primeira assembleia que estamos a fazer assim. Pode ter havido uma falha ou outra de não termos informado, ou termos informado uma coisa ou outra, mas estamos aqui, eu já expliquei, não vou voltar a repetir. Portanto, mas eu já, portanto, os shows ao quererem tudo aberto, portanto, não demonstraram nessa Assembleia do 25 de Abril, não demonstraram, portanto, respeito pelo Presidente da Assembleia, que de facto dá uso da palavra, e agora até posso fazer de outra forma. Peço até ao técnico, se faz favor, o técnico informático, que me dê, portanto, acesso a ser eu a conceder a palavra aos deputados todos que estão presentes na Assembleia. Para não estarmos aqui a arranjar mais um caso que me estou refugiando dos técnicos informáticos. Portanto, de facto, parece-me que está gravado, ou nós até parece, não sei como é que fizemos, mas na Assembleia do 25 de Abril, excelências, numa Assembleia que estava devidamente organizada, cortaram-me a palavra no discurso final da Assembleia. Portanto, está gravado.
portanto, criar um caso. Portanto, essa postura é tentar evitar, a gente não pode transmitir isto aos nossos eleitores de preferência, esse tipo de postura, Portanto, é nesse sentido é que eu estou aqui a tentar gerir. Agora, portanto, essas assembleias havia uma intervenção de cada bancada, 2 intervenções minhas de abertura e uma intervenção do Presidente da Câmara, e de alguma forma os meios informáticos ou aquela liberdade que a gente deu, que era do 25 de Abril, serviu para Vossas Excelências numa sessão evocativa que tantas vezes foi feita ali nas oficinas com o público, nunca vi aproveitarem-se talvez, não sei se foi, não quero crer que tenha sido, se calhar foi alguma má interpretação vossa, não quero que tenha sido portanto, se calhar foi um bocadinho falta de atenção, ou pensaram eventualmente que a sessão poderia ir terminar ou qualquer coisa, não quero crer com certeza que Vossas Excelências naquela sessão evocativa fizessem. Portanto, eu já pedi ao Gildo para me passar a gestão de dar a palavra ou não, e vamos manter aquilo que é de facto. Eu não quero chamar a autoridade, que é o que diz o regimento, não quero chamar a autoridade e não fui ver o ponto. O Soares Bem até já me ajudou há pouco, mas é como está escrito, eu nem quero dizer, é a autoridade do Presidente da Assembleia, não é a função da coordenação do Presidente da Assembleia, não é a autoridade, é a coordenação. E essa coordenação cabe-me a mim, dar a palavra ou tentar até que as pessoas falem umas com as outras. Portanto, vocês peço desculpa, mas estão aqui a tentar transmitir aquilo que, mais uma vez, não corresponde à realidade, e peço desculpa por ir buscar a Assembleia do 25 de Abril, que não sei se tive a oportunidade de falar, mas lamento a vossa posição nessa Assembleia, que numa sessão evocativa devidamente organizada me cortaram a palavra de uma forma muito objetiva. Depois até tive que falar com um dos vossos membros, portanto, para ver como é que queriam fazer o formato da gente apresentar ao público aquilo que foi, apesar de existir a gravação nos arquivos, com certeza, no Zoom da Câmara. Portanto, vamos tratar dos assuntos, de facto, que é importante, que eu volto aqui a frisar outra vez. Nós temos aqui os assuntos para tratar, temos aqui o Covid, temos aqui as alterações orçamentais, eventualmente, temos o relatório de atividades da Câmara, que eu também sei que foi um bocadinho tarde, eu já estou aqui, portanto, apesar de ser do Executivo essa responsabilidade, mas também depois vem a seguir dizer que só receberam tal, vamos resolver as questões, vamos discutir esse documento, que é um documento da atividade da Câmara, que é aquilo que conta, vamos, em vez de discutirmos a meia hora, discutimos 1 hora. Nós até já há bastante tempo, vocês até têm em casa, eu estou aqui na Câmara, mas como foi desde a primeira hora que tivemos cá até às 2 ou 3 da manhã, agora vocês estão no conforto das vossas casas, apesar de ser terça-feira ou segunda-feira, acho que é terça, portanto, também se ficarmos mais um bocado para recordar os velhos tempos, portanto, vocês têm no conforto das vossas casas, não vejo motivo nenhum para que a gente não analise as coisas com a devida ponderação e com o devido respeito para de alguma forma que vamos transmitir esta Assembleia para o público, portanto, para se ver de facto as ações de cada um e as ações principalmente do Executivo da Câmara, porque o Executivo da Câmara é que executa e as pessoas querem saber de facto da execução e dos problemas, como é que os podem resolver e como isto. E com certeza que se for necessário nós criarmos aí uma forma do público que não teve acesso a esta Assembleia, criamos aí um edital, uma coisa qualquer a dizer, vejam lá, podem apresentar sempre perguntas, o gabinete da Assembleia Municipal e do Presidente da Câmara estão sempre abertos à população, e estamos sempre para responder com certeza tanto como as excelências deputados e deputadas, à questão dos municípios e dos eleitores. Parece-me que, mais uma vez, peço desculpa por me ter alongado. Depois acho que vou passar a palavra ao Rui, vou tentar ser eu já aqui a coordenar as operações, não sei se pode ser ou não, vou tentar, se não for agora logo nesta, o Gil depois já manda uma mensagem, portanto, para ver se de facto eu posso sugerir já esse processo, para não ser aqui depois levado a efeito as afirmações que são feitas, que eu sou, ao fim e ao cabo, gerido por informática e estou-me a refugiar nos meios informáticos. Obrigado. Rui Faustino, então,
Boa noite a todos e a todas, quer aos membros da Assembleia, quer também à população que nos está, portanto, a acompanhar. Era só um ponto muito prévio, e uma vez que já passou uma hora, portanto, desde que iniciámos, e até presumo que já estaremos a infringir aí com os timings do regimento da Assembleia, portanto, estes períodos ante a ordem do dia devem ser o mais sucintos possíveis para permitir que a própria ordem do dia possa desenrolar-se de toda forma. E eu só sugerir à mesa que efetivamente reúna antes da convocatória para definir como é que deve funcionar a Assembleia, porque não vale a pena quando fazemos presencialmente ouvimos dizer que tem que ser por Zoom, quando tem que ser por Zoom tem que ser presencialmente. Portanto, para acabar disso de uma vez por todas, e temos uma mesa perfeitamente bem equilibrada e constituída com as duas forças políticas, façam por favor essa reunião para que possamos atalhar aqui caminho logo na reunião e para que efetivamente se perceba aquilo que é a forma de reunir entre as duas bancadas, portanto que haja aqui alguma coerência na decisão, portanto era apenas para fazer esse reparo, uma vez que estamos a utilizar aqui já largos minutos num período de ordem do dia com um assunto que eu acho que é trivial e que se resolvia com uma reunião a 3 pessoas perfeitamente legitimadas pelas duas bancadas. Tenho dito. Muito obrigado. Pronto, aqui então, em relação à introdução, fecho assim esse tema, parece-me a mim, e parece-me que o Nobre quer voltar novamente ali a intervir, vou tentar aqui dar relação. Diga se faz favor, Sr. Deputado. Até começava por agradecer, portanto, a intervenção, agradecer no sentido de valorizar a intervenção do deputado Rui Faustino, acho que é oportuna e resume muito bem o que está aqui em questão, que é precisamente isso, era que fosse cumprido aquilo que é a legislação e o que o regimento obriga, que é o Sr. Presidente devia ter reunido com a mesa para definir se a Assembleia era presencial ou se era por Zoom, só isso, se cumprisse o que está no regimento, esta discussão não se fazia. O que está aqui é que o Sr. Presidente não cumpre, ou não cumpriu, enfim, mas pronto. A minha intervenção apenas que eu fiz inicialmente foi, enfim, disse respeito, portanto, àquilo que foi o e-mail que enviámos e que não obtivemos resposta, e só isso, mas não queria falar mais. Entretanto, o Sr. Presidente comentou a minha intervenção, e eu agora gostaria só de esclarecer aqui alguns pontos. Quando falou que nós enviámos moções 4 minutos depois, o Sr. Presidente, como membro apaziguador e, enfim, é quem deve de pugnar por impor aqui o respeito e o equilíbrio democrático nesta Assembleia, esqueceu-se de dizer que a bancada do PS já entregou moções horas depois do prazo. Portanto, era bom para esclarecer, para quem nos está a ouvir, saber do que estamos a falar. Relativamente à questão da declaração de voto, só dizer que as declarações de voto que eu enviei, elas estão gravadas, portanto, eu não fui, portanto, mas mesmo assim, reconheço que posso enviar com mais rapidez. No entanto, repito, as declarações apenas passam a escrito aquilo que é dito na respectiva Assembleia, que é gravada. São todas gravadas. Quanto ao e-mail do deputado Renato, que enviou em junho, referindo-se à questão da Assembleia, na ótica dele, deveria de ser por videoconferência, e o Sr. Presidente utilizou isso agora como arma de arremesso para dizer que nós não nos entendemos. Que fique bem claro que nós, nesse momento, caso o Sr. Presidente não saiba, enfim, é por lapso com certeza ou por distração, nesse momento estávamos num período de estado de calamidade. As regras e as orientações eram completamente diferentes da atualidade. Portanto, daí, a posição e a postura do deputado Renato estava contextualizada porque os procedimentos eram diferentes do que são agora. Nós não estamos em estado de calamidade. E para terminar, o Sr. Presidente fez referência à Assembleia do 25 de Abril, dizendo que a postura do CDU, ou dos deputados, de alguns, onde me incluiu, não demonstraram respeito pelo Presidente da Assembleia da República. Municipal. Da Assembleia Municipal. Só para dizer que a postura dos eleitos da CDU foi exemplar e é exemplar, pelo menos no que me toca a mim. E o Sr. Presidente fez referência à minha pessoa. Mas deveria dizer, como Presidente da Assembleia, e se for necessário, desafio a mostrar a gravação original, é que o Sr. Presidente, a certa altura, na Assembleia, disse, eu não me recordo os termos corretos, mas algo deste género. Terminou agora aqui a Assembleia e então vamos falar só nós, aqui os membros,
Pois, o Sr. Presidente acabou de dizer isso. Qual é o entendimento dos deputados ou dos membros da Assembleia? Acabou a Assembleia e ele vai falar sobre um assunto qualquer, já offline. Daí, enfim, ter tomado a palavra naquele sentido. Se o Sr. Presidente ousar dizer que isto não é verdade, fica aqui o desafio que deve disponibilizar o vídeo original que gravou para nós, portanto, tirarmos, portanto, a limpo quem é que tem razão. Disse. Pronto, de facto é uma questão de se ver o vídeo original, penso que está disponível, portanto nada o diz que não esteja, portanto de facto para avaliar essa situação de uma forma objetiva. Nobre, nós não vamos agora estar aqui, vamos voltar porque temos que, dou outra palavra novamente de uma forma muito sintética, pronto, e já falei aqui, portanto não sei o que é que posso estar vou ativar para ver como é que funciona aqui agora, Pronto, já está. Aqui a falar aqui com o microfone. Está disponível, não é o vídeo que está na internet que o Sr. Presidente publicou. Esse que o Sr. Presidente publicou tem cortes. Eu estou a dizer é o vídeo original. Pronto, era só isto. Claro, estou a falar no vídeo original, não estou a falar naquilo que foi publicado. Sim. Era só. Portanto, aí em relação à mesa e à opinião que o Rui Faustino deu, concordo plenamente que seja feito, e as secretárias têm tido um trato total, nomeadamente no que diz respeito às atas, para interagir com a doutora Mónica, mas de facto na marcação e da forma como a Assembleia é marcada é de facto da minha responsabilidade, ouvindo de facto as secretárias. Mas pronto, nós sabemos à partida, e não gosto de estar aqui, como disse, desde a tomada de posse, não estou aqui com bancada A, bancada B. Estamos aqui com os municípios do Conselho de Aljustrel, mas nós até podíamos, em termos de bancada, que parece-me que não é o meu papel na Assembleia, portanto, parece-me que, mas é política, portanto, parece-me que tínhamos a concordância, com certeza, da deputada que me assegura também aqui a eleição como Presidente da Assembleia Municipal, a graça da mesma bancada, e se calhar nós éramos capazes de conseguir levar a nossa avante. Agora, parece-me perfeitamente ouvir a Patrícia, e a gente já falámos várias vezes sobre isso, portanto, e parece-me que não vale a pena agora estar aqui a falar sobre as conversas que tenho tido com ela nesse aspecto, e portanto, como já aqui referi há pouco, houve aqui uma abordagem social aqui com a doutora Mónica, que se calhar não foi bem entendida, ou foi mal explicado, ou então a doutora Mónica até me explicou mal, que eu fiquei com a ideia que tinham falado de facto que a gente ia fazer neste formato, mas eu não quero aqui fugir à minha responsabilidade, porque estamos aqui a falar num caso que não para mim não é caso. Porque, como disse, eu tenho o suporte, felizmente, com certeza, da secretária do Partido Socialista, e também com certeza da Patrícia, que sempre temos entendido, portanto parece-me que era conveniente se calhar passarmos à ata, se assim concordarem, portanto a ata, também essa é da responsabilidade das secretárias, e eu agora, por acaso, desta vez até não tive a oportunidade de ver, tinha lá uma declaração de voto depois para ver qualquer coisa, e não fiz apenas um acrescente, que já falei há bocado, parece-me que há pouco com a Patrícia, de uma linha ou duas, porque estava lá, não fui ver a gravação, nem os registros que tinha nisso, foi verbal, e estava dessa forma, portanto, ficou lá uma referência, e parece-me que foram aceites todas as alterações propostas pela CDU, portanto a doutora Mónica está aqui, portanto quem não tive a ver, e depois parece-me que foram remetidas para a Graça e para a Patrícia, portanto os pontos que o Nobre, e parece-me que o Soares Baião enviou, parece-me que foram todos aceitos, eu, por acaso, há aqui um ponto, portanto, aqui o Nobre, não tem nada a apontar, ele referiu de facto que a minha posição não tinha sido, na página 12, não ia, portanto, ou não sabiam qual era o que ia lá escrever, mas pronto, já falámos nisso, portanto, é uma coisa muito sintética sobre uma coisa que foi dita. Em relação aqui o Soares Baião, parece-me que referia à doutora Mónica, portanto não havia aqui objeção para colocar
o que aqui está, mas parece, pronto, está aqui um ponto, aliás, eu acho que disse para ela manter, porque estávamos aqui a mudar, eu não vou pedir a palavra, ela está aqui, mas não vou pedir a palavra, mas se for preciso também pode intervir. Eu disse-lhe para manter, portanto, isto vou até abrir o micro aqui do Soares Baião, talvez, se conseguir. É de uma forma muito rápida, espero que não vamos aqui entrar aqui em grande debate. Ele diz: solicito seja confirmada em ata a minha falta porque não estive presente. A dizer não esteve presente na chega, deve referir faltou, porque foi o que aconteceu, pois não me fiz representar. Eu não sei se isto é nesta ata, se é na outra do feriado. É nesta ata agora na última reunião. Pronto, eu parece-me que eu não estou aqui a ver a ata, posso ir buscar, acho que eu tenho que estar aqui. Parece-me que estar a mudar aqui que se faltou, que nesta Assembleia que faltou, que não faltou, eu sinceramente não percebo aqui qual é o sentido. Vou aqui passar eventualmente a palavra ao Soares Baião, se conseguir, ou Gil, se faz favor. É só para ele me dar uma explicação rápida e por acaso não sei como é que Já tem som, Presidente. Baião, desculpa. Não, está-me a ouvir? Sim. Não, eu faltei na sessão do 13 de junho. Pois. 13 de junho, é isso que está. Pronto, É essa ata que me enviaram e que fiz as correções. É a ata do 13 de junho ou é a última? Não, a do 13 de junho é que foi a minha falta. Mas isto sendo assim está referido nesta última, não é? Sim, mas pronto. Mas provavelmente pode ser também um lapso meu. Eu faltei na do 13 de junho, porque isso já tínhamos falado sobre isso. Sim. Nesta, as correções estão para outra ata, mas que não vêm advertidas na ata. Não estão na ata. Eu julgo que o meu mail chegou a horas. Não, eu não estou a falar se chegou a horas ou não. Eu pedi-lhe a palavra aí várias vezes. Vou ser muito rápido, isto também já vai longo. É assim, porque você também me focou. Há uma situação que é muito... Mas foquei, vamos lá, peço desculpa. Estamos aqui a falar agora na ata porque... Então, mas eu pedi a palavra 2 ou 3 vezes, é por isso que isso não funciona. Pronto. Então, nem um minuto leve, já tinha dito. Sim, mas diga lá, referir-se à ata, não é? Não, antes da ata. Sou Presidente porque já tinha pedido a palavra. Então sim, Sou Presidente como na Assembleia do 25 de Abril. Isso tem que ficar bem claro, porque aqui os deputados da CDU, como o Manel disse, comportaram-se condignamente. Sou Presidente. Se alguém falhou nisto tudo, foi o Sr. Presidente. E neste momento, se o Sr. Presidente me autorizar, eu passo a primeira versão da nossa Assembleia e seguidamente passo a segunda versão, as suas partes finais no encerramento. Assim o Sr. Presidente autoriza e eu passo-lhe isto imediatamente. Soares Baião, eu agradeço quem é que falhou. Agradeço que pronto, já tínhamos falado nesse ponto aí, peço desculpa. Não autorizar durante a Assembleia, eu tenho isto aqui comigo disponível. E a Patrícia também tem o micro aberto, também não me fez referência, porque tinha pedido a palavra. E ninguém tem dúvida daquilo que se passou. Em relação à ata, está escrito que esteja esclarecido. Se pretender, eu ponho os áudios dos dois para as pessoas saberem todos. O primeiro encerramento, tudo que o senhor alterou. Mas, Baião, mas estamos a falar numa... Eu falei no assunto da ata. Pronto, está esclarecido, não é? Em relação à ata, este ponto que fique bem claro. Em relação à ata é o seguinte. A doutora Mónica também me está a ouvir. É aquela parte, e aí pode ser quando eu fiz aquilo, não identifiquei a data, que eu queria mencionar isso no 13 de junho, porque não ficou claro lá na última Assembleia, e eu faltei. E tem que ser lá colocado, é a falta, não estive ausente, porque ausente se poderia me substituir por outro deputado. Não, qual é o objetivo, que ainda não percebi bem qual é o objetivo? Olha, o objetivo será, o senhor terá conhecimento do objetivo quando me mandar a ata que eu pedi por mail em julho e até agora ainda não recebi. Então, mas, deputado Baião, eu peço desculpa, mas é só para esclarecer uma coisa, pronto, e agora é mais um caso que eu peço desculpa aos deputados por estarmos aqui a alongar um bocadinho logo desde o início, mas eu vou prometer que a Assembleia agora temos que respeitar de facto
o regimento, ainda mais estamos numa de Zoom. Vamos lá ver uma coisa, Sr. Deputado Beira. É aqui depois que às vezes você depois entende-se com a doutora Mónica e escreve aquilo que o senhor entender em relação às atas. Corrige, tem autorização para corrigir como o senhor quiser. Mas andamos aqui, parece-me que esse caso é porque o senhor não recebeu a convocatória em tempo útil. Porque nós até estávamos em pandemia e os bancos até recebiam assinaturas digitais e essas coisas todas e tal. E nós, parece-me que mandámos a convocatória via digital e depois, como o dia 11 foi feriado, o dia 10 foi feriado, o dia 11 foi feriado e o dia 13 não foi feriado, nós tínhamos a Assembleia dia 13, não cumprimos o tal regimento nos 2 dias úteis, porque se calhar os Correios ou atrasaram ou até foi mandado à tarde. Agora, é estranho, as funções às vezes dos deputados, é porque eu tenho aqui uma resposta sua que diz assim: na sequência do e-mail de Vossa Excelência, no dia 5 de junho, considero que a forma do mesmo não cumpre os requisitos legais referente à convocação da Assembleia Municipal. Uma vez que até à presente data não foi cumprido, não foi dado cumprimento ao artigo 21.2 e artigo 22.4 do regimento, venho por este meio erguer a irregularidade da referida reunião da Assembleia. Quer dizer, eu marco uma Assembleia por via eletrónica, como temos feito por mail, que penso que é um método normal. O senhor diz aqui no seu próprio mail que teve conhecimento na Assembleia a 5 de junho e anda aqui a arranjar um caso com a ata para dizer que não teve conhecimento oficialmente, que não recebeu o documento oficial. Que não recebeu o documento oficial. Portanto, quer dizer, isto é arranjar casos. Você dá Soares Baião, dia 10 de junho, foi feriado às 11h36. Manda um mail a dizer que recebeu, não teve conhecimento daquilo que teve conhecimento dia 15, porque tinha que receber o documento legal portanto, via correio. Portanto, isto acho que é de lamentar de facto estas coisas. Ainda mais quando os documentos seguiam via eletrónica para todo o lado, a gente ter conhecimento e estar aqui a arranjar um caso com uma ata para dizer que teve presente ou não teve presente. Eu acho que o senhor deve, se calhar, fazer uma informação legal desta irregularidade, deste pormenor, que andamos aqui com troca de mails há bastante tempo por causa deste pormenor, que se esteve presente, é que não sei, entenda-se, se faz favor, com as secretárias que gerem as atas e eventualmente com a doutora Mónica, tem a minha autorização para escrever o que o senhor entender. Agora este mail está aqui, o senhor teve conhecimento de uma coisa que agora quer dizer que não teve, porque não recebeu o documento. Portanto, sinceramente, eu não consigo perceber esta atitude. Quando tivemos um feriado dia 10, um feriado dia 11 e dia 12. Agora, nós damos só o luxo de fazer um mail a dizer que tivemos conhecimento e depois vamos dizer que não temos conhecimento porque não recebemos a convocatória em tempo útil, com aviso de recepção ou como manda a lei, que até pedi um parecer sobre isso que ainda não o tenho, depois há de lhe chegar, que até pode ser eventualmente uma irregularidade. Aconselho, de facto, se isto for uma irregularidade, o senhor tem conhecimento e depois deixa de ter, acho que óbvio, com certeza que deve fazer uma argumentação para a Direção-Geral das Autarquias ou uma coisa desse género, porque isto de facto é de extrema importância para a população em geral e para aquilo que a gente eventualmente pretende. Obrigado. Sr. Presidente, eu ouvi com muita atenção e mais uma vez o Sr. Presidente está a fazer um filme todo. A única coisa que eu disse é que quero que me marque a minha falta. É isso que aconteceu? Quer-me marcar presença quando eu faltei? Não. A outra coisa que eu pedi foi a ata. A ata é um método de trabalho para os deputados. Deviam lá estar todas já. É um método de trabalho para os deputados. Agora, é assim. Acho que isso é pedir demais, Sr. Presidente. O senhor é que acabou por fazer um filme todo, que vai para aqui, vai para aqui. Não se preocupe com nada. Cumpra o que está no regimento e não se preocupe com mais nada. Deixe lá se é dinheiro, se é isso. O senhor está dando o regimento como eu. Não se preocupe com isso. Em relação à ata, para a gente avançar. Doutora Mónica, em relação à ata é o seguinte. A Patrícia já percebeu. A primeira da falta é da Assembleia de 13 de junho e as outras alterações, pedidos de alteração, é de 30 de junho, desta última Assembleia, que não estão vertidas na ata. Eu mandei as alterações, julgo que elas chegaram a horas e não estão vertidas na ata, porque eu recebi a parte final que a Patrícia me mandou e o meu pedido de alteração não está lá. Se tem algumas dúvidas, é uma questão de ouvir a gravação. Certo, como disse, do que me diz respeito, a doutora Mónica está autorizada a transcrever na íntegra a
aquilo que o senhor quis de facto explanar na ata e quer explanar na ata. Se foi falta, se não foi falta, se foi presença, que de facto já estou de alguma forma confuso com isso e, portanto, isto está aqui comprovado no meio, portanto, já falei demais sobre o assunto e, como disse, temos que passar à frente. Eu passo a palavra ao Renato, que eu acho que ele se inscreveu, e depois, peço desculpa, mas vou pôr a ata à votação a seguir e, portanto, vamos fechar este tema. Peço desculpa, vocês sabem que temos que cumprir um bocadinho mais, portanto, porque esperamos que não vamos exceder as 2 horas em termos daquilo que é. Ainda temos que ler as moções e, portanto, antes da ordem do dia. Renato, faz favor, se possível, alguma síntese. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. E para usar a palavra, porque realmente fui aqui visado pessoalmente. Enfim, Sr. Presidente, eu considero que aquilo que referi há pouco acerca do meu mail, no sentido em que o fez, parece-me no mínimo deselegante. Na altura eu enviei este mail, porquê? Porque eu na altura enviei este mail nas circunstâncias em que vivíamos, e como o deputado Manuel Nobre disse, vivíamos numa situação de calamidade. Em Austrelo verificava-se já um caso ou 2 de Covid e, portanto, as circunstâncias eram outras. Neste momento não estamos nessa situação de calamidade. E, efetivamente, como dizia há pouco também o deputado Manuel Nobre, a impressão que fica é que estamos aqui um bocadinho em contraciclo. Em estado de calamidade realizou-se a Assembleia presencialmente, agora fazemos-la por conferência. Mas dizer que considero deselegante essa referência do Sr. Presidente a esse meu e-mail não é por nada de especial, porque aquilo que eu faço é sempre do conhecimento dos meus companheiros de bancada. Mas, porque se for lá ver o mail, aquilo que eu disse no mail, comecei por dizer que era uma posição que eu assumia, defendendo a realização da Assembleia por conferência, mas defendia isso do ponto de vista pessoal. E do ponto de vista pessoal, porque para além destas circunstâncias que eu acabei de referir, calamidade, desistir em casa em Austrelo, infelizmente, devido às minhas circunstâncias de vida pessoais, faziam com que fosse avisado da minha parte e prudente não estar presente pessoalmente. Mas isto, como eu referi no mail, era uma questão meramente pessoal, não vinculava de maneira nenhuma a minha bancada. E, portanto, o Sr. Presidente está a usar essa minha posição para, de alguma forma, respaldar-se relativamente agora à realização da Assembleia por conferência, o que não me parece correto, Sr. Presidente, porque, aliás, não sei se o Sr. Presidente tem conhecimento de que circunstâncias pessoais a que eu me refiro, mas elas são mais ou menos públicas, ou pelo menos conhecidas da maioria das pessoas. Tanto assim é que o meu filho neste momento nem sequer está a ter ensino presencial. Relativamente ao mais, do que for referido, a realização destas assembleias por conferência tem que ser feita de maneira a que as condições de realização da Assembleia se aproximem o mais possível das condições reais. E, nesse sentido, estou muito surpreendido com esta situação de os microfones estarem todos desligados e depois cada deputado pode falar quando e se lhe for autorizado, ou pelo técnico de informática, ou, no caso, pelo Sr. Presidente, que avocou essa competência neste momento. Qual é o resultado disto? O resultado disto é que eu, pessoalmente, estou aqui há um quarto de hora a pedir a palavra e devia tê-lo feito há pouco quando fui visado pessoalmente e só agora é que o estou a conseguir fazer. Eu penso que não haveria aqui mal nenhum. Os microfones estivessem ligados, as pessoas são civilizadas, conseguem falar à vez. E nós já temos essa experiência de outras reuniões, por exemplo, da preparação desta Assembleia e outras reuniões de trabalho, em que ninguém se atropela. Agora, parece-me é que, com esta questão dos microfones permanecerem desligados e só serem ligados quando for autorizado, ou pelo Sr. Presidente ou pelo técnico de informática a mando deste, parece-me que isto acabará por redundar aqui, numa certa forma,
de cercear a livre expressão dos deputados. Isso é que não é aceitável. E, portanto, realmente surpreende-me esta forma de funcionar. Pensava que realmente as assembleias não presenciais pudessem funcionar quase como se estivéssemos todos na mesma sala, em que cada um pudesse pedir a palavra à vez e pudesse falar à vez, sem ter a voz cortada, digamos assim. Pronto, espero que realmente isto não seja uma forma, esta questão das assembleias não presenciais, não seja uma forma de realmente alcançar-se aqui um desejo oculto, que é poder-se cortar a voz quando o Sr. Presidente, ou os deputados, quando o Sr. Presidente bem entender. Pronto, relativamente aqui só para concluir, relativamente aqui à questão da Assembleia do 25 de Abril, aquela questão que o Sr. Presidente se referiu no final dessa sessão, a propósito da intervenção do deputado Manuel Nobre e do deputado Baião, eu não sei se estou a ver bem, mas não foi esse o filme a que eu assisti. O que eu assisti foi que realmente, quando ambos estes deputados se preparavam para falar, o Sr. Presidente deu instruções diretas e audíveis ao técnico de informática para lhes cortar a palavra. Pronto, e cá está esta minha preocupação em relação ao cortar da palavra de forma mais ou menos arbitrária, por quem tem agora o poder dos meios técnicos. Muito obrigado, era só isso. Em relação aos meios técnicos, a gente já falámos nisso e fizemos, portanto, outras reuniões, portanto, nessas invocativas, portanto, de facto, não parece que vocês, neste caso o Renato, esteja a interpretar corretamente, porque as sessões são solenes, sabemos o que é, portanto, não é para Manaval. Eu não me vou alongar muito, temos de passar à frente e não vou aqui fugir também, mas só, pronto, eu não avisei ninguém. O Renato não estava ligado quando eu falei no mail, do C-mail, portanto, a dizer que, até ele pedi desculpa 2 ou 3 vezes, mas fui claro e objetivo a dizer que tinha sido pessoal e que não quisesse estarmos aqui a arranjar um caso, mas tinha sido, portanto, foi abordado. Eu tenho aqui a informação, portanto, tive a clareza e a objetividade de falar nisso, portanto, parece-me que não tive aqui a avisar ninguém e, de uma forma objetiva, está gravado também para trás. Portanto, é para de facto verem aquilo que foi referido. Em relação, porque é que estávamos em confinamento ou em contingência, os números falam por si. Em 30 de junho tínhamos 259 casos diários, agora temos 884. A multiplicar por os dias que estamos em questão, é para mim a contingência ou o desconfinamento ou aquilo que seja, é os dados. É que o Alentejo está no pico máximo e nós temos que fazer assim. Agora, de facto, umas vezes querem de uma forma e quando a gente faz de uma forma querem de outra, a gente até, portanto, temos o historial, porque é que a Assembleia de 25 de Abril não foi assim ou não foi assado, e acho que tiveram todas mal, até isso está vertido em mails. Portanto, não vamos por aí. E parece-me a mim que a Assembleia é bem gerida assim com a organização, porque vocês falam à vontade, têm em casa, não vamos criar um caso com o formato de dar a palavra ou não. Se me quiserem de facto acusar daquilo que vocês quiserem, está completamente à vontade. Portanto, está completamente à vontade, tem abertura para falar em tudo. Eu disse há bocado, peço mais uma vez às secretárias para terem atenção, que já tinha pedido há pouco ter o micro aberto, têm toda a liberdade para intervir. Eu disse há pouco, pedi para elas darem os telemóveis para o sistema de gestão informática funcionar o mais fiável possível. A vossa secretária que esteja atenta aos vossos pedidos, tem o microfone aberto, a secretária do Partido Socialista tem o microfone aberto, esteja atento aos pedidos, e vamos funcionar assim. Agora é de facto lamentável vocês estarem a argumentar, não fui eu agora que gostei aí o Renato, eu estou a gerir, mas o Gil também gere, porque a informação quando se alonga ele cortou, não seja acusado agora de ter dado aí o clique ao Renato, estou a ver que tem aí a barra vermelha, ou pronto, não sei se foi ele próprio é que cortou, pronto, ele próprio agora é que vi que carregou, parece que não tem. Portanto, ou não foi, pronto, não interessa, o caso não é esse. Senhoras secretárias, fiquem atentas aos pedidos de palavra, como ele disse há pouco,
das respectivas Aqui está. bancadas e colaborem depois nisso, está bem? Portanto, parece que fui claro em relação a isso e não me vou alongar mais, podia estar a complementar aqui mais a resposta, mas não vou passar à frente. O Manel Nobre quer falar. Logo, peço desculpa, Nobre, depois vocês estão outra vez a tentar, agora quer falar, ele não deixa falar, acham que não chega já, temos 1h30, ainda não votámos a ata, não parece correto. Temos que respeitar, o Gil abre lá o som que eu não consigo. Sobre a ata ainda não... Então, Se permitir, gostava de falar sobre a ata. está bem. Vamos votar um documento e eu gostaria só de saber o seguinte, portanto, o documento que vamos votar inclui, como já percebemos, naturalmente, as alterações do deputado Baião, já percebemos isso. É como ele quiser, ele escreve com a Mónica, é o que ele quiser escrever, está completamente à vontade. Está escrito, então ele já enviou, está escrito. Pronto, fica. Garantir que pronto, o que ele enviou vai ser depois incluído. Está aceito, sim. Pronto, o que eu tenho dúvidas aqui é o seguinte, é que, sendo certo que o senhor apresenta há pouco, enfim, não perdeu a oportunidade de dizer que eu entreguei uma declaração tardiamente, na ata falta lá a declaração do Sr. Presidente. Ou seja, vamos votar uma ata que a declaração do Sr. Presidente nem sequer é tardia. Em princípio, virá depois de termos votado a ata. É isso? Eu retiro a declaração. Não faz falta nada. No caso, eu vou votar favoravelmente à ata. Para não criarmos aqui um caso que há bocado frisei que escrevi para lá que não tive a oportunidade de ver a ata, confio na Mónica e confio nos meios que vieram, portanto, sinceramente não tive a ver a ata, não tive tempo de ver a ata hoje, portanto, não tive tempo de votar. Portanto, retira-se a minha declaração de voto, era só... Ele recorda-me que era só dizer que reativava-se urgentemente a linha férrea e eu o que disse foi que pronto, não podia ser urgentemente porque aquilo tinha vários estudos de impacto com certeza que ia ter, portanto ia nesse sentido, portanto eu estou a dizê-lo agora, se calhar fica vertido nesta, portanto retiro a declaração de voto de forma que a Assembleia prossiga com alguma portanto, rapidez, porque já perdemos de facto aqui, perdemos aqui a conversar durante 1h30, que tem sido sempre aqui a nossa postura, é sempre dar abertura para falar e não os tempos para mim, nestas assembleias não têm tido limites para que tudo fique esclarecido e para que os nossos ministros, quando assim o entenderem, também fiquem. Portanto, passa a votação da ata, vamos aqui tentar aqui ensaiar também aqui portanto, a votação, e eu vou dizer que, portanto, quem vota contra, portanto, já falámos há bocado de alguma anomalia que seja as secretárias controlam, portanto, parece-me que não há votos, portanto, contra. Quem se abstém, aliás, está um voto contra estou a ver o Renato eu tenho aqui dificuldade às vezes em ativar o vosso som, atenção, estou aqui a tentar, o Gil se calhar não conseguiu ainda dar-me aqui essa capacidade, mas pronto, Renato, pronto, está certo, votaste contra, não é? Não, eu votei quando o Sr. Presidente disse quem é que se abstém, eu como não estive presente na última Assembleia, não votei contra, estou a abster-me porque não estive presente. Certo, então o Renato abstém-se, não há votos contra, vou aqui abrir também aqui o Manel Nobre só para confirmar se está certo ele como, não há líderes de bancada, mas pronto, vou dar aqui como deputado quem encapçou a lista, para confirmar aqui os votos para a gente também ser ágeis aqui, portanto... Nós votamos favoravelmente. Não houve votos contra, houve uma abstenção do Renato e está aprovado dessa forma. Não é preciso estar a levantar as mãos, portanto está certo assim, está confirmado, Nobre, portanto secretárias, portanto um voto de abstenção do Renato, voto a favor dos restantes elementos das bancadas. Portanto, agora... Sr. Presidente, se for possível, depois em ata, que fica constado que a razão de ser da minha abstenção é por não ter estado presente na Assembleia à qual se refere a ata. Só por isso. Certo. Não há abstenção, portanto não vota, Renato. Acho que é assim. Não voto? Como quer? Acho que é assim o formato, acho que é esse. Mónica está atenta a esse pormenor. Portanto, agora passamos aqui o expediente. Vou aqui tentar, portanto, ser sintético. Penso que receberam todos os documentos.
Temos aqui um e-mail datado de 8 de julho do Conselho Municipal de Educação a convocar, neste caso convocar-me a mim para uma reunião. E-mail datado 9 de julho do deputado Soares Baião a solicitar o envio dos documentos. Penso que era um documento dos revisores de contas e era a ata, que ainda sendo assim ainda não foi. E-mail datado 10 de julho da Direção-Geral das Autarquias. Portanto, eu vou deixar aqui para o fim do expediente a parte aqui deste assunto aqui da CCDR. Portanto, vou aqui passar aqui por cima de alguma hora. É daqui de um guião que eu tenho aqui com os documentos. Portanto, que eu não estou aqui a ver os documentos. E-mail datado da Simbal sobre uma nota de imprensa da reunião de julho do Conselho Municipal da Simbal. E-mail da Simbal sobre um projeto do NERB sobre a resiliência dos mercados de turismo. Ofício do Gabinete do Primeiro-Ministro a acusar a recepção de uma moção do direito de insalubridade, penosidade e risco para trabalhadores das autarquias. Ofício 23 de julho do Gabinete do Presidente da Assembleia da República, também da moção do suplemento, está aqui repetido, pronto, deve ser o mesmo documento. Do Gabinete do Primeiro-Ministro, também da moção sobre o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, reabrindo as extensões de saúde e reforçando os meios. Datado 24 de julho, o Sindicato Mineiro a informar que o STAL intensificará a luta pela regulamentação do suplemento de risco. Ofício do Gabinete do Primeiro-Ministro a recusar a recepção pela retoma e pelo serviço de transportes públicos que servem ao Conselho. Da ANAF, também sobre aquela que já falámos da penosidade e do risco dos trabalhadores das autarquias. Do Gabinete da Descentralização e Administração Local, a moção sobre a retoma dos serviços de transportes públicos. E-mail datado 4 de setembro da Direção-Geral de Autarquias sobre a CCDR, que depois já vamos juntar. E-mail datado da Direção-Geral das Autarquias sobre a mesma situação. Grupo Parlamentar Os Verdes sobre a moção pela reabertura das extensões da saúde, dos centros da saúde. Da Simbal a enviar nota de imprensa sobre a reunião de setembro do Conselho Intermunicipal da Simbal. E-mail datado 18 de setembro do Gabinete do Secretário de Estado de Centralização e Administração Local a enviar carta da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública sobre a eleição indireta dos Presidentes e Vice-Presidentes da CCDR. E-mail datado 21 de setembro do membro António Campos a informar que não vai estar presente na Assembleia. Direção-Geral de Autarquias a solicitar prazo de 5 dias, também aqui sobre o colégio eleitoral da CCDR. E-mail datado da mesma, portanto, da Direção-Geral das Autarquias Locais a convocar para a eleição indireta do Presidente e de um Vice-Presidente da Comissão da Coordenação e Desenvolvimento Regional no dia 13 de outubro. Pronto, em relação aqui a estes documentos que penso que vocês receberam, portanto, eu vou aqui só ver se corto aqui o... Não consigo. Nós recebemos essa correspondência que vocês com certeza que vos foi enviada, e era só para dar aqui uma explicação, sentar aqui a abordar os documentos em concreto, e depois até não sei se poderemos aqui, portanto, se houver algumas dúvidas ou qualquer coisa, poder eventualmente ver. Portanto, é assim, vai haver eleições para a CCDR Alentejo, para o Presidente e para o Vice-Presidente, penso, e depois existe um colégio eleitoral, um caderno eleitoral que penso que receberam uma informação que foi transmitida, onde, por ordem alfabética, todos os membros eleitos na Assembleia Municipal e dos vereadores, inclusive os vereadores com pelouro ou sem pelouro, constam nesta ordenação relativamente ao município de Alstrela, inclusive os presidentes de junta,
que integram a Assembleia Municipal. Portanto, estas eleições realizam-se dia 13. Penso que faltam depois vir algumas informações sobre alguns pormenores de horas, ou se é marcada uma Assembleia para o efeito, para ser votado, por aí fora. Portanto, nós devemos dar mais informações. Eu só queria deixar aqui uma nota, parece-me que é correto, é que os deputados que estão aqui, que constam nesta lista, que começa, por exemplo, por António Campos, Carlos Teles, Cristina Lopes, portanto está por ordem alfabética, que vocês receberam, portanto podem-se fazer substituir, e penso que os deputados municipais. Os presidentes de junta, parece-me a mim que não podem ser substituídos, e os vereadores parece-me que também não é. Pronto, a doutora Mónica está-me aqui a ouvir, não sei se estou a falar corretamente ou não, mas pronto, não sei se querem tirar alguma dúvida, portanto é dia 13, penso que não está a hora definida, Mónica, não está? A hora não está ainda definida. Provavelmente vamos ter que marcar uma assembleia, é entre as 16 e as 20, portanto, se calhar não é assembleia, se calhar é dentro daquele período, cabe à Assembleia Municipal organizar essa eleição, portanto, provavelmente, ainda mais é uma terça-feira, é se calhar uma espécie de uma votação, portanto, fica aqui, é uma votação normal. Depois que entre estas horas talvez os deputados possam votar, penso eu que depois haverá mais pormenores. Sabemos é de antemão que é no dia 13 portanto, de outubro. Penso que depois há a eleição do vice-presidente da CCDR, parece-me que essa eleição é feita na Cimbal só através dos presidentes de Câmara. Portanto, temos esse compromisso depois no dia 13, parece-me que se podem fazer substituir, como disse, portanto, deixo aqui esta consideração. Os deputados não se podem fazer substituir, os eleitos na Assembleia Municipal. Diga. Mónica, então podes-me dar uma explicação, não sei se podes intervir aí na informática, aí no Gil dá a palavra à Mónica, se não tiver aberto o microfone, que ela pode fazer este esclarecimento. Só a favor. Onde é que ela está, Mónica, que não estou a ver? Onde é que está a Mónica? Aqui no monitor. Não, é a última. Está na segunda página. Onde é que está, Mónica? Encontro. Não tens o coisa aberta? Sim, já abri. Já. Aqui já em baixo. Pronto, então peço à doutora Mónica, não sei se tem alguma dúvida. O Soares Baião pediu para falar. Podes... Eu vou partilhar. Presidente, se calhar, está-me a ouvir? Estou. Presidente, se calhar, o que eu lhe vou dizer, provavelmente, se calhar, o que a doutora Mónica vai falar. Eu acho que tem que ser criada uma Assembleia. É isso que a doutora Mónica vai falar. Para a votação da CCDR. Ok. Era só a doutora Mónica que esclarece. Obrigado. Não conseguiu. Está-me a ouvir, doutora? Estou. Pronto, é só isso dizer. E se calhar é o que você vai esclarecer o seu presidente. Porque penso que tem que ser marcada uma Assembleia para a votação da CCDR. Não consigo ouvir. Consegues? O Baião está a dizer que tem que se marcar uma Assembleia. Sim, vai ter que se marcar uma Então, foi Assembleia. logo que era isso que a doutora Mónica queria Dia dizer. 13. Obrigado. Certo. E só podem. Portanto, só podem votar quem estiver em efetividade de funções até dia 3 de setembro. Portanto, não pode haver substituições. Penso que a doutora Mónica partilhou aqui este documento, portanto, só pode participar quem tiver em efetividade de funções até 3 de setembro. Era isto que nós queríamos aqui esclarecer melhor.
Desliga o micro ou que faz aqui conflito, Mónica. Pronto. Era só, portanto, está esclarecido. Mais alguma informação a gente depois dá. Não há questões sobre esta eleição, eu só estou aqui a entrar mais em pormenor, pronto, que é para que exista o esclarecimento possível, porque é já dia 13, não vamos já estar presentes e não vai haver contacto, portanto é só para saberem dessa situação. Portanto, parece-me que podemos passar às moções. Tinha combinado uma organização com as secretárias, iniciando a graça a leitura da moção portanto, do PS, parece-me que é assim. Depois a Patrícia faz a leitura da moção seguinte da CDU e depois a Graça alterna e lê uma delas da CDU e a Patrícia fecha. Portanto, penso que estamos com quatro moções. Graça. Posso começar? Sim, sim. Moção pela garantia de segurança do transporte público no Conselho. Entre os dias 14 e 17 de setembro de 2020, teve início mais um ano letivo no nosso país, em circunstâncias peculiares e de incerteza. No agrupamento de escolas do Concelho de Aljustrel, as aulas iniciaram-se no dia 17 de setembro de 2020, tendo toda a comunidade escolar unido esforços no sentido de dar o seu melhor em prol do bem-estar de todos aqueles que diariamente têm a árdua tarefa de ensinar e aprender e aqueles que direta e indiretamente contribuem para que isso se torne possível. No que respeita ao transporte escolar, o mesmo foi, neste ano letivo, articulado entre a rodoviária do Alentejo e a comunidade intermunicipal. Dada a conjuntura que se vive, é natural que existam algumas preocupações a saúde e bem-estar dos utentes dos serviços dos transportes públicos, nomeadamente com os que beneficiam do serviço de transporte escolar. Tais preocupações traduzem-se essencialmente: se os autocarros que asseguram o transporte das crianças, jovens, no percurso escolar, casa e vice-versa, estão com a sua lotação completa, cumprindo a redução de passageiros conforme estipulado. Se esses mesmos autocarros não estão dotados de meios de desinfecção de mãos, imposta em todo o país. Se os autocarros circulam com o arejamento adequado no seu interior. Se os autocarros são diariamente desinfetados. Se os horários do transporte se adequam ou não aos horários escolares, permitindo o menor tempo possível dos alunos fora do estabelecimento de ensino. Estamos cientes de que o ano letivo apenas agora começou. E também sabemos que já têm sido realizados ajustes e corrigidas situações que permitem resolver alguns problemas que têm sido detectados. Não obstante, impõe-se levar ao conhecimento de todos os envolvidos aquilo que são as preocupações que nos assistem enquanto eleitos pela comunidade local, numa perspectiva de colaboração mútua na procura de soluções equilibradas. Assim, propomos que a presente moção seja enviada à Simbal e à rodoviária do Alentejo para que possam prestar, cada uma na vertente que lhes compete, os esclarecimentos devidos. Que seja dado conhecimento à Câmara Municipal, à Direção do Conselho Geral do Agrupamento das Escolas, à Associação de Estudantes e às Associações de Pais e Encarregados de Educação, a presente moção e posteriormente comunicada às respostas. Aljustrel, 28 de setembro de 2020, os eleitos do Partido Socialista. Não estamos a ouvir, Mané. Eu também saio, também me desativo. Portanto, inscrições para esta moção do Partido Socialista, existem inscrições? As secretárias estejam aí atentas ao painel, só chegou. Não há inscrições? Não, por enquanto não. Então, Sou Casimiro. Casimiro quer falar. Gildo dá o som, que eu aqui tenho alguma dificuldade em ativar. Eu estou aqui com alguma dificuldade em ativar o som. O Sr. Casimiro tem que aceitar. Tens que aceitar, Casimiro. Peço desculpa, outra vez. Tem que aceitar? Já está. Tem que aceitar? Já está. Já está. Peço desculpa então, Casimiro. Ora, boa noite a todos. Estou aqui a ler a moção proposta pelos eleitos do PS e tenho aqui algumas dúvidas. Talvez seja defeito meu. Como diz aqui
tais preocupações traduzem-se essencialmente se os autocarros que asseguram o transporte de crianças, jovens, no percurso escola-casa e vice-versa, estão com a lotação completa. Eu procuro se isto estará mesmo correto ou se é com a lotação adequada, cumprindo a redução dos de passageiros conforme estipulado. Depois, a seguir, no outro ponto diz, se esses mesmos autocarros não estão dotados de meios de desinfecção das mãos. Eu julgo que devia ser se esses mesmos autocarros estão dotados de meios de desinfecção de mãos. Eu não sei se, Entender? não sei se a Graça responde, se há alguma inscrição da bancada do PS para esclarecer o Faustino. O Rui. O Rui Faustino. Faz favor, Rui Faustino. É claro que essa é a acessão do que está escrito. Se acontece isso, portanto, mas as preocupações não estarão, não cumprem as normas. É claro que a questão da ocupação, neste momento a ocupação que é devido aos transportes públicos é essa, é a condução. Portanto, nem se vislumbra outra coisa. Portanto, pressupõe-se isso, é uma questão de semântica e de português, mas para nós é perfeitamente entendível como o escrevemos. Portanto, não sei se o Casimiro está esclarecido. Estou esclarecido, mas não estou de acordo, pronto. Pronto, tudo bem. Então, mais inscrições para esta moção? Não há, submeto então à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? As secretárias estejam atentas. Quem se abstém? Quem se abstém? Pronto, não há abstenções. Vou aqui abrir aqui o Manel Nobre para ver se confirmamos também aqui, vou abrir para ver se a nossa leitura está correta em termos também de acompanhamento do sentido de voto. Sim. Portanto, o Rui está aberto, os líderes da bancada, portanto, eu penso. Pronto, quem vota contra não houve, quem se abstém também não, portanto, está aprovado por unanimidade. Portanto, passa a Patrícia a ler uma das moções da CDU. Presidente, desculpe, mas o Nobre queria dizer alguma coisa? Temos uma declaração de voto para entregar que gostaríamos de ler, naturalmente. Sim, sim. Faz favor, Nobre, pode ler. É o Casimiro. É o Casimiro. Casimiro, faz favor. Gil, abre lá o Casimiro. Vou ter que aceitar. Já está pedido, agora tenho que aceitar. Casimiro. Tem que aceitar aí a informática, Casimiro. Sendo assim, afinem lá aí a situação. Casimiro, tem que aceitar. Tem que ligar o micro. Já está. Ora bom, declaração de voto. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, na sequência da moção apresentada pela aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, entendem que é da mais elementar justiça e deve estar enganado aí no documento. É a moção. Está ali uma moção. É outra coisa. Não. Essa moção é da CDU, Casimiro. É a declaração de voto da moção do PS, que acho que é sobre os transportes. Foi dentro da sua intervenção. Mas eu posso ler, tenho aqui também o documento. Tem os dois o micro aberto, fica o vosso critério. Não, então lê lá tu, Nobre. Então vá. Na sessão da Assembleia Municipal de Aljustrel, realizada a 29 de setembro de 2020, o Grupo Municipal da CDU votou favoravelmente a moção apresentada pelo Grupo Municipal do PS, pela garantia de segurança do transporte público no Concelho. No entanto, não podemos deixar de algumas considerações, nomeadamente 2 pontos. O primeiro ponto, a privatização de um serviço público essencial, como é o caso dos transportes, trouxe grandes prejuízos para os utentes, uma vez que o objetivo da empresa concessionária é a obtenção do lucro, em vez de prestar o serviço público às populações
a redução e as supressões de horários e de carreiras têm trazido para a maioria dos utilizadores grandes transtornos na sua vida pessoal, familiar e profissional, tornando, muitas vezes, incompatível os horários dos transportes com a sua vida profissional ou escolar. A privatização dos serviços públicos essenciais coloca em causa a qualidade de vida das populações e isso só por si deveria ser um motivo para que os governos olhassem mais o desenvolvimento integrado do nosso país e não fossem tão submissos aos ditames da União Europeia ou de outros interesses. Ponto 2. Quais as vantagens para os utilizadores dos transportes públicos com a caracterização da delegação de competências da Câmara Municipal de Austrel para a Cimbal, Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nesta matéria de serviços públicos de transporte de passageiros municipais? Portanto, era neste sentido. Certo, então essa declaração de voto depois encaminha o deputado Nobre. Eu peço portanto, a segunda moção à Patrícia, só favor. Ok. Então, moção. A proximidade das culturas intensivas e superintensivas aos perímetros urbanos. Desde há vários anos a esta parte de que a CDU tem demonstrado aos níveis nacional e local as suas preocupações sobre os malefícios ambientais e para a saúde humana relacionados com a instalação de culturas intensivas e superintensivas. Este problema coloca-se também para o município de Aljustrel, quer seja através da instalação de culturas intensivas ou superintensivas a escassos metros das habitações, quer através da preparação das terras para a instalação de culturas da mesma tipologia. Esta situação está a gerar legítimas preocupações junto da população, em particular entre a população de Ervidel e São João de Negrilhos. Para além das questões relacionadas com a sustentabilidade ambiental, nomeadamente com o uso abusivo de água ou a sobreexploração dos solos a curto e médio prazo, este regime de produção agrícola tem como prática comum a utilização de fitofármacos, fungicidas, herbicidas, inseticidas e fertilizantes, contaminando os solos e as águas, mas também influenciando a qualidade do ar na região circundante à sua implantação. Assim, consideramos naturais as preocupações levantadas pelas populações, nomeadamente com o impacto da utilização destes produtos na saúde pública. Como referido, a situação não é nova, nem é um caso isolado, sendo que a exploração das áreas relativas a esta tipologia de culturas tem tido um incremento exponencial no Alentejo e no concelho de Aljustrel, onde foi feito um conjunto de investimentos públicos para melhorar e auxiliar as práticas agrícolas de regadio na região, embora estes tenham vindo a ser sido utilizados quase exclusivamente para a produção massiva, pondo em causa a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das populações. O Grupo Municipal da CDU não é contra a inovação tecnológica e a intensificação nas práticas agrícolas, não é contra a implementação de tecido industrial na região, mas é totalmente contra as práticas abusivas e que põem em causa a sustentabilidade dos recursos endógenos e a saúde pública das populações. É necessário o controle e monitorização das culturas já existentes e aprovadas para implementação pelo Ministério da Agricultura, bem como a definição de regras que evitem a expansão descontrolada e desregrada da área dedicada a culturas intensivas e superintensivas e a limitação da sua implementação em zonas confinantes, com aglomerados populacionais ou zonas residenciais. Assim, a Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de setembro de 2020, face ao exposto, delibera manifestar o seu protesto face à instalação de culturas intensivas e superintensivas nas imediações das áreas urbanas, solicitar que o Executivo Municipal tome todas as diligências junto das entidades envolvidas para que se assegure o bem-estar e a saúde das populações afetadas, solicitar ao Executivo Municipal que tome todas as diligências junto do Ministério da Agricultura para que o mesmo faça a monitorização das práticas agrícolas que irão ser utilizadas, nomeadamente a utilização de fitofármacos, assegurando a segurança e a saúde dos seus municípios, bem como a responsabilização por possíveis
efeitos nefastos para as populações. Reivindicar que a Câmara Municipal aplique o princípio da preocupação, disposição integrante do ordenamento jurídico comunitário e nacional, que permite que o município, na área da sua jurisdição, atue de modo a prevenir que venham a ocorrer danos graves sobre o território e a saúde pública. Não podem existir valores e interesses que se sobreponham à saúde e o bem-estar das populações, assim como acelerem os processos de degradação biofísica do território. Não podemos esquecer a responsabilidade social, moral e política pelas decisões que hoje não se tomam, cujas consequências são devastadoras para o futuro do nosso Conselho. A CDU, ao apelar para que a intervenção autárquica seja ponderada e se oriente pela defesa dos interesses da população, falo justamente com esse sentido da responsabilidade para proporcionar um futuro melhor. Os membros eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares de estilo do município e no boletim municipal. Portanto, lida então a moção. Inscrições? O Faustino. O Faustino, ativa aqui o som, se faz favor. É só uma questão à nossa... Peço desculpa que a minha cadeira baixou-se aqui de repente. É do peso. Só uma declaração prévia aqui à votação. Portanto, nós é claro que vamos votar favoravelmente a esta moção, em consonância com uma votação que já tivemos há algumas sessões atrás, em que aqui, portanto, veio trazida, portanto, aliás, duas moções, uma do PS e outra da CDU, algumas, cada uma de sua forma, mas abordando a mesma temática. Bem sabemos que esta agora aprofunda um bocadinho mais essas situações, nós revemos nela e é precisamente por isso que continuamos a dar conta que o município tem, e como justificámos na outra sessão, portanto, em cima da mesa a alteração do plano diretor municipal, instrumento que, como sabemos todos, é fundamental nestas situações de ordenamento do território e na dispersão daquilo que são as culturas à volta do território. Podemos agora, como entramos, recordo-me bem na sessão em que abordámos isso, nas nomenclaturas daquilo que são culturas permanentes, culturas temporárias, aquelas situações todas que vêm de nomenclatura, o que serve é para dizer que esta, portanto, a bancada que se revê claramente nessa proposta e que aprovaremos nesse sentido. Não vemos também qual é a necessidade de estar aqui novamente a aprofundar esta temática, mas se a Assembleia faz questão, por proposta de qualquer um dos seus membros, de reafirmar aqui essa sua vontade de alertar para essa situação e até aprofundar um bocadinho mais, não vemos porque e não nos opomos a isso, porque o superior interesse das populações está acima de qualquer outra situação e até acima de questões de desenvolvimento. Portanto, elas devem-se coadunar, como nós numa moção aqui também trouxemos. O modelo de desenvolvimento que nós defendemos é um modelo de desenvolvimento integrado e sustentável, portanto é precisamente nesse sentido que aprovaremos esta moção, vindo dela de que grupo político vier, portanto essa é a nossa expressão aqui na Assembleia. Eu tenho dito. Inscrições mais? Meu Nobre, se faz favor, acho que tens o micro aberto, não sei. Peço desculpa, não sei se fui eu que... Pronto, mas... Pronto, esta moção vem nesta altura, porquê? Porque apesar das tomadas de posição que tanto a CDU como o PS, ou creio que até chegámos a fazer uma conjunta, não me recordo, sim, pronto, apesar disso tudo e dos procedimentos que entretanto estão a ser dados relativamente ao PDM, enfim, embora aí nós tenhamos aqui uma divergência, mas, enfim, que é a distância dos 100 metros, ou, enfim, mas isso não é para aqui chamado neste momento. O que nós colocamos agora, esta moção vem nesta altura, porquê? Porque estamos a assistir a avanços relativamente à implantação de culturas, essencialmente com maior gravidade no sentido da saúde pública em Ervidel e em Montes Velhos, sendo certo que em Montes Velhos a mesma já está implantada, está a escassos metros das habitações, e em Ervidel está em fase de andamento, portanto de ficar também a cerca de 7 a 8 metros, se tanto, das habitações
ali daquela população. Sendo certo que ainda agrava, portanto, porque aquela cultura que está ali a ser preparada, portanto, toda ela está numa encosta em que os ventos dominantes portanto, empurram, enfim, tudo o que está ali para dentro da aldeia. E, ao mesmo tempo, aquela cultura está a ser instalada em cima da principal, ou talvez das principais linhas de água portanto, que vão desaguar, portanto, à barragem do Roxo. Ora, o que deve também nos preocupar, e é nesse sentido também, que é, enfim, reunirmos esforços para que tanto a Assembleia, como a Câmara Municipal, como as juntas de freguesia, como os cidadãos, enfim, não nos podemos resignar no sentido de, bom, enfim, já está, ou está quase, portanto, nós bem sabemos que o PDM, enfim, é um mecanismo importante, mas nesta fase o mesmo não prevê qualquer restrição em matéria de faixas de segurança ou sanitárias, como queiramos dizer. Enfim, é no sentido de reunirmos esforços, enfim, através de sensibilização dos, enfim, não sei se isto é possível, mas sensibilização dos proprietários, ou se através das instâncias de saúde pública, se através, enfim, das instâncias de gestão do território, enfim, de levar esta preocupação que é a saúde pública, sendo certo que as orientações em matérias como esta, que se desconhece, enfim, no fundo, os impactos na saúde pública, que deve prevalecer o princípio da precaução. E o princípio da precaução deveria, enfim, ditar que estas culturas intensivas ou superintensivas, enfim, tivessem em linha de conta não só a questão da saúde pública, mas também, enfim, as águas subterrâneas, as linhas de água e até a própria questão paisagística, enfim. Mas é nesse sentido de nos envolvermos mais para procurar. Bem sabemos que a população de Montes Velhos e a de Ervidel, neste momento, são as que, enfim, que aparentemente mostram uma situação mais preocupante, mas seguramente que rapidamente, enfim, isto portanto, poderá ser extensível a outras povoações, ou até ser mais intensificado ainda nestas duas que referi, tendo em conta que, havendo água disponível através dos blocos de rega, enfim, tudo leva a crer que a apetência por estes tipos de solos, enfim, seja mais interessante no ponto de vista da produção. O problema aqui é depois as monoculturas, sendo elas monoculturas no sentido de poderem, enfim, no sentido de serem culturas intensivas ou superintensivas, de poderem, enfim, vir a ter aqui alguma influência na qualidade de vida das pessoas.